Olá, meus queridos, minhas queridas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e eu desejo uma segunda-feira, uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus, amém, queridos? Bom, hoje eu quero começar essa semana fazendo um estudo aqui de uma passagem bastante conhecida, tenho certeza que a maioria de vocês conhecem, que está lá no Evangelho de João, versículo 11, que é a ressurreição de Lázaro, né? É realmente uma passagem bem conhecida. Eu convido você depois, aí na sua casa, no seu momento de devocional com Deus, você pegar e ler este versículo por inteiro, tá? É um versículo bastante extenso, então eu não vou ler, ele vai do versículo 1 até o versículo 57. Então ficaria muita coisa, né, para eu ler esse capítulo inteiro, esse versículo não, esse capítulo todo. Mas eu convido que você faça isso, eu te faço esse convite, esse desafio, para que você faça isso aí na sua casa, tá? Principalmente você que não conhece, tá? Essa passagem, faça isso, medite você também aí na sua casa sobre essa passagem, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito mais com o seu coração. Mas agora eu vou falar resumidamente tudo aquilo que aconteceu, pegando alguns versículos chaves aí desse capítulo, tá? E focando naquilo que o Espírito Santo falou com o meu coração, que eu quero compartilhar com vocês. Amém, meus queridos? Então vamos lá. João capítulo 11, tá? Tudo começa quando Lázaro fica enfermo. Jesus, ele tinha grande amizade com Lázaro, ele amava Lázaro, a sua irmã Marta, a sua irmã Maria, ele amava essa família, e Lázaro estava enfermo. Então Jesus, ele recebe a notícia, né, de que Lázaro estava enfermo através das irmãs dele. E Jesus, assim que recebe essa notícia, ele diz que esta enfermidade, ela não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. Amém, queridos? E olha só como é que foi então que Jesus, ele diz às irmãs, né, quando ele recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo. Ele, ouvindo isso, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Isso está lá no versículo 4, tá? E no versículo 5 diz: Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então aí Jesus, ele recebe essa notícia, ele diz que essa enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória e para a honra de Deus. E ele ainda permanece lá por 2 dias tranquilamente. Ele só sai ao encontro de Lázaro, que estava em Betânia, para ver, né, Lázaro enfermo, após 2 dias, e ele chega no 4º dia, ou seja, ele passou 2 dias, né, caminhando, foram 2 dias de uma longa viagem até ele chegar a Lázaro. E quando ele chega lá, Lázaro já está morto, né? E a Marta diz então, né, irmã de Lázaro diz, né, lá no versículo 21, quando Jesus chega, Marta diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E lá no versículo 23, desculpa, Jesus diz: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E Marta disse-lhe: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Jesus pergunta para Marta. E disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então chamaram Maria, né? E Maria, quando soube que Jesus veio, ela se prostrou aos pés de Jesus. E ela disse a mesma coisa que Marta. Olha só. No versículo 32 agora. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde puseste? Disseram-lhe Jesus: Senhor, vem e vê. E no versículo 35
que eu quero que você coloque um LED aí, que você se atente a esse versículo, que é a chave, né, desse estudo. Diz assim: Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? E Jesus, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Amém, queridos? Então, todos nós sabemos que Jesus pede para que Lázaro saia, e Lázaro, então, ele ressuscita, e todos os que estavam ali, muitos judeus inclusive, creram ali em Jesus. Amém, queridos? Mas então vamos lá para o versículo 35, que é onde eu quero que você coloque agora o seu pensamento, que diz: Jesus chorou. Queridos, por que será que Jesus chorou? Será que você conhece essa passagem? Já parou para pensar qual foi o motivo de que Jesus chorou? Eu já ouvi algumas coisas, algumas explicações em relação a isso, que diz que Jesus chorou porque Jesus era um homem, ele tinha emoções, ele tinha sentimentos, e como ele amava muito Lázaro, ele se comoveu, ele chorou. Nós não podemos esquecer, claro, que Jesus, ele era homem, ele foi enviado por Deus na forma humana, portanto, ele sentia cansaço, ele sentia fome, ele sentia frio, ele se entristecia, ele se alegrava. Amém, queridos? Mas o Espírito Santo conversando comigo, colocou algo que vai muito além de que Jesus chorou simplesmente porque ele era um homem normal como eu e você, O verdadeiro motivo pelo que Jesus chorou, será que você pode começar já a imaginar qual é esse verdadeiro motivo, além dele ser humano e ter emoções? De que Jesus chorou e se perturbou em espírito, como nós acabamos de ler aqui? Vamos relembrar as coisas. Primeiro, ele recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, e ele diz o quê? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória e honra de Deus. Depois, quando ele chega a Betânia, 4 dias depois, Marta diz: Senhor, se você estivesse aqui, Jesus, o meu irmão não tinha morrido, Tipo assim, você não veio antes, ele morreu, agora já era. E Jesus, ele diz o quê? O teu irmão vai ressuscitar. E Marta diz: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha como Marta viajou na maionese aqui, gente? Jesus estava dizendo que Lázaro ia ressuscitar agora, ele vai ressuscitar. E aí ele explica ainda, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso, Marta? E ela diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E aí chega Maria e diz o quê? Se você tivesse vindo ontem, se você tivesse vindo antes, se você tivesse vindo há 2 dias atrás, há 4, o meu irmão não teria morrido. Mas você não veio, ele morreu. Disse a mesma coisa que Marta. E Jesus chorou. E os judeus diziam: olha como ele amava o Lázaro, tá até chorando. Olha, ele que fez cego enxergar, não podia fazer com que o amigo dele também não morresse? Ele não podia ter evitado isso? E Jesus chorou. Por que Jesus chorou, querido? Porque nesse momento você consegue perceber quanto faltou fé para essas pessoas que viram cego enxergar, para essas pessoas que testemunharam do poder, de Jesus, para essas pessoas que reconheceram que ele era o Filho de Deus.
Eles não estavam entendendo, eles não estavam crendo. E isso é o que fez Jesus chorar, queridos. Isto é o que faz Jesus chorar muitas vezes. Quando eu e você, quando nós ficamos com a nossa fé abalada, quando nós limitamos o poder de Deus, o poder de Jesus, daquele que foi enviado para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Queridos, nós proclamamos, eu creio em Jesus, nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador de nossas vidas, nós cantamos hinos onde declaramos que cremos em Jesus, que Ele é o Rei dos Reis, que para Ele não há nada impossível. Mas muitas vezes quando chega um momento de adversidade, um momento onde nós precisamos muitas vezes de um milagre, quando o câncer chega na tua família e o médico diz, olha, acabou. Muitas vezes você, eu, nós falamos, está consumado. Acabou, o médico disse. E esquecemos que o médico dos médicos é Jesus. Muitas vezes quando nós precisamos de um milagre, que é quando nós precisamos de mais fé. Nós precisamos de mais fé, queridos, quando as coisas estão mais difíceis, porque quando tudo tá fácil, é muito fácil a gente ter fé. Mas quando chega aquele momento que você precisa, meu Deus, é só o Senhor agora. É nesse momento que você tem que acreditar. Amém, queridos? Então, eu quero que você medite sobre isso. Amém? E que eu e você não venhamos a limitar o poder de Deus. Que nós não venhamos nos esquecer no momento de que nós precisamos de um milagre, no momento onde o mundo diz não vai dar certo, não tem mais jeito, vai morrer, acabou. É nesse momento, querido, que nós temos que nos lembrar de que Jesus, Ele é enviado por Deus para nos salvar e o poder dele pode todas as coisas. Todo aquele que crê verá a glória de Deus. Amém, queridos? Que nós não venhamos entristecer Jesus, que nós não venhamos fazer Jesus chorar pela nossa fé, de falta de fé. Que Jesus, quando Ele chorar, que Ele chore conosco pelas nossas dores, mas não pela nossa falta de fé. Amém, meus queridos? Um beijo, fiquem com Deus e a paz do Senhor.